Então, quem trai uma, trai duas, trai três, tá? Quem faz com uma, faz com duas, faz com três. Sinal de alerta, tá? Você não tem o priquito salvador. Não tem. Essa menina, se ela ainda não pegou um chifre, ela vai pegar ainda. Porque giromba, deixa eu te contar, tem lá na Europa também, tá? Giromba tem na Europa também. Hello, imbatível! Boa noite! Bora, minha gente! Bora conversar sobre esse babado da Ilha da Tentação? Bora! Gente, se tem algo que me deixa profundamente irritada, pensativa, reflexiva, é essa parada de relações, né? Essas coisas de relações. Não só porque eu trabalho com isso e eu vejo mulheres incríveis se afundando em relacionamentos ruins, como também porque eu sei as consequências que isso traz na vida das pessoas. E assim, quem já me acompanha aqui sabe que eu sou viciada em reality, né? Casamento às cegas a gente fala muito quando chega nessa época aí do casamento às cegas. Mas vamos lá. Um casal roubou a cena, que foi a Raíssa e o Cordeirinho. Tô com ranço que eu não quero falar nem o nome. Vamos falar o alecrim dourado, né? Vamos falar o alecrim dourado pra não dar palco pra palhaço. E aí, gente, o que aconteceu, né? Desde o começo, o primeiro episódio já me deu um negócio. Por que o primeiro episódio já me deu um negócio? Porque quando a pessoa diz assim, já traí todas as minhas namoradas e tava ali namorando com a Raíssa pra testar a fidelidade e tal, não sei o que, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não sei se você já faz terapia, se você já fez terapia alguma vez, se você já é desenvolvida nessa parada de autoconhecimento, mas não existe, que existe uma coisa chamada padrão, que não é assim pra mudar, sabe? Padrão de comportamento é tudo aquilo que se repete. Então, quem trai uma, trai duas, trai três, tá? Quem faz com uma, faz com duas, faz com três, enfim. Tanto que a gente não pode aqui, né, afirmar nada, mas quem sabe que só não fez porque tava na frente da câmera, né? E sabia que isso ia pegar mal porque eu tava ali, e se tivesse no off, a gente não sabe, só Deus sabe. Mas enfim, e aí, desde o primeiro momento eu já pensei, isso não tá legal. A pessoa já assume que é sem vergonha. Logo no início já assumiu que traiu as outras namoradas e tal, enfim. Sinal de alerta, tá? Você não tem o priquito salvador. Não tem. Sai dessa. Se você é aquela mulher que diz assim, comigo vai ser diferente. Só espera, cada vez vai chegar. Só espera. Para com isso, tá? Para com isso. Não existe priquito salvador aqui, enfeitiçado, de que comigo vai ser diferente. É só questão de tempo. Tá, amada? É só questão de tempo. E aí, depois que eu vi aquilo, eu falei, cara, essa menina, se ela ainda não pegou um chifre, ela vai pegar ainda. E não é nesse programa, obviamente. Porque o homem, quando ele quer ser sem vergonha, ele não precisa de palco, não é mesmo? Não precisa de palco. O palco tava ali pra ele se fazer de bom moço, tá? Pra acontecer exatamente o que tá acontecendo agora. Uma enxurrada de julgamentos em relação à escolha da Raíssa. E ele, com aquela cara de desequilibrado. Até o... Gente, a cara desse baixo. Meu Deus! Que cara de desequilibrado aquele homem tem. Mas enfim, né? Vamos voltar aqui. E aí as coisas foram acontecendo, Raíssa se aproximou do Lucas e tal. Gente, eu tô no espelho aqui, tá? Mas tô aqui com vocês. Não tem, Cris, não tem priquito de Salvador, não. Tira essa. Salvador só Jesus Cristo. E aí, quando ela começou a se aproximar do Lucas e tal, aconteceu tudo aquilo, existia um processo ali que eu vi muito claro, que é o processo de socialização. Processo de socialização é o que nós fomos criadas e direcionadas para ser e fazer. Ou seja, mulheres foram criadas e direcionadas para servir, para aguentar, para se sacrificar, para se culpar. Fique comigo, segura essa ideia, tá?
Segura essa ideia aí. Quando nós somos socializadas para isso, isso começa desde sempre, gente. Desde a nossa criação, assim, lá. Eu tava conversando com uma amiga esses dias, com a Jennifer, inclusive. E aí eu tava falando pra ela que uma vez eu entrei numa loja de brinquedos infantis. Ai, eu esqueci do negócio aqui. E nessa loja de brinquedos infantis, na parte dos meninos, tinha lá profissões, astronauta, bombeiro, médico, e tinha negócio de foguete, e tinha dinossauro, e tinha carro, tinha brinquedos de aventura, tinha um monte de coisa. Na parte das meninas tinha o quê? O que tinha lá na parte das meninas? Me diz aí. Quem chuta? Quem chuta o que tinha na parte das meninas? O que vocês acham? O que só tinha na parte das meninas? Cozinha, bebê, exatamente. Coisa de casa, fazer comidinha. Nossa, gente, naquele dia eu fiquei... Meu Deus, o que estão fazendo com a gente? O que estão fazendo com a gente? Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque depois que a gente abre o olho para certas coisas, fica difícil a gente desver, né? Depois que a gente vê uma coisa, a gente não consegue desver mais. E aí, quando eu comecei a estudar esse processo de socialização e tal, eu comecei a ficar muito mais atenta ao que a sociedade exige da gente e quais são os papéis que a gente anda assumindo. Então, eu trabalho com mulheres, eu tenho uma mentoria, na verdade, eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal e a gente vê isso, mulheres cansadas, sabe, exaustas, tentando agradar todo mundo, tentando fazer tudo pra todo mundo, tentando ser suficiente pra todo mundo, porque ela tem que dar conta, né? Porque se ela não der conta, ela é uma fraca, não é mesmo? Ai, nossa, mas acabou teu relacionamento por causa de um chifre. Menina, é normal. Isso é normal, todo homem trai. Quem nunca ouviu isso, né? E aí, quando aconteceu essa parada com a Raíssa ali, e ela começou a se envolver com o Lucas, ficou muito claro esse processo de socialização vindo à tona. Por quê? Vieram as culpas. Não só dela, como das outras meninas também, né? Veio uma série de culpas ali e ela completamente reprimida no comportamento dela. Completamente reprimida. Os papéis de gênero são muito bem definidos na sociedade. Muito bem, Pri. Muito bem definidos. E se a gente não tiver consciência deles, a gente se destrói. A palavra é essa, a gente se destrói. E aí eu percebi ali nas meninas, eu falei, cara, tanto que teve um episódio da fogueira, que eu acho que foi a própria Raíssa, falou assim, nossa, mas a gente se culpa tanto e tal, e nananã. E elas começaram a ter essa consciência ali dentro, né? Uma consciência muito boa a respeito delas, de como que eles estavam se entregando, vivendo, e body shot, o cacete, e elas extremamente reprimidas ali, sabe? Com medo. A Morgana assumiu ali publicamente que ela tinha uma dependência emocional pelo Emerson. E quando eu vi o reencontro, que eu vi que eles estavam separados por decisão dela, eu fiquei muito feliz, assim, né? Por ela ter tomado essa decisão de se reconectar com as emoções dela, depois do envolvimento dela com o Pedro ali. Mas, enfim, normal na cabeça dessa pessoa, mas normalizar a traição é complicado. É complicado demais, mas quantas vezes a gente não ouve isso? Quantas vezes a gente não ouve isso? Quem é do mundo corporativo e tal, deve conhecer a história do G4, que aconteceu esses dias, onde ele fala que a energia feminina está para cuidar do lar e da casa. Você imagina quantas pessoas pensam sobre isso, né? E aí eu comecei a perceber ali, aquilo começou a me incomodar, gente. Eu tenho uma luzinha aqui na minha cabeça, que ela grita quando eu ouço, quando ela fica piscando assim, de forma intermitente, quando eu ouço uma coisa assim, muito desconexa com a realidade da vida, sabe? E aí, aconteceu tudo aquilo e tal. Ele ainda falou agora, nesse último episódio, que, tipo, ele estava expressando as emoções dele. Gente, pelo amor de Deus. A pessoa que expressa uma emoção daquela forma, socando um cooler que não tem nada a ver com a história, se machucando daquela forma, eu fiquei imaginando assim, se tivesse uma pessoa na frente dele que estivesse com raiva, o que impede dele fazer com a cara de uma pessoa que ele fez com aquele cooler? Você tá completamente desequilibrado. O que impediria? Se fosse o Lucas, se fosse a Raíssa, o que impediria?
sabe? Então é isso que vocês têm que pensar. Tem gente que fala, mas é porque... Uma coisa muito clara em relacionamentos abusivos. A pessoa culpa você pelo comportamento que ele teve ou que ela teve. Então, assim, nossa, eu gritei com você, Joyce. Eu te empurrei, Joyce, porque você me provocou. Precisava estar dançando na festa daquele jeito? Precisava estar se amostrando para as pessoas daquele jeito? Né? Então, assim, é uma terceirização de responsabilidade contínua. Contínua. As mulheres são domesticadas para o cuidado, profissões femininas do cuidado. Exatamente. Crise é triste, né? Mas é real. E aí, expressão de emoção, gente, não é pra ser de forma negativa, de jeito nenhum. Emoção não é aquilo. Aquilo é destempero, é loucura, qualquer coisa, tá? Menos emoção. Imagina se eu fico culpando as pessoas pelo meu destempero, pela minha falta de equilíbrio. Gente, que absurdo. Que tamanho absurdo é esse? Não existe isso. Não existe isso. E aí, gente, aqui é que vem o pulo do gato. Aqui é que vem o pulo do gato. Na hora que ele desistiu, que eu ainda tenho uma teoria. O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários. Me conta aqui. O que vocês acham? Naquela hora que ele falou assim, eu não quero mais, sabendo que ele tinha entrado com ela, ele ia ter que sair com ela, né? E que ele ia cagar todo o rolê dela com o Lucas ali. O que vocês acham? Por que ele fez isso? Porque eu acho que ele fez isso intencionalmente. Ele fez isso pra acabar com o rolê dela ali dentro e pra que ela não de fato chegasse a ficar mesmo com o Lucas e ele passasse a vergonha dele. Porque gente daquele jeito é tudo sobre eles, entendeu? Nada sobre os outros, é tudo sobre eles. Então era assim, foda-se se ela tá vivendo uma experiência legal aqui, né? Mas o que importa é que o alecrim dourado tem emoções frágeis. Ele é muito frágil, tadinho. Ele não aguenta a pressão. Aí ele fez aquilo lá, né? Ele fez aquilo lá, só pensa nele, exatamente. Concordo plenamente. E aí é que vem a parte que me matou. Eu acho que ela foi mais pra colocar ela no lugar de culpada. Exatamente, Emily, exatamente. Exatamente, porque assim, até então era o santo, né? Canonizado pela igreja, o santo. Concordo plenamente com você também. E assim, como eu não fiz nada, quem fez foi você, a culpa pelo nosso término, rompimento é sua, entendeu? Tanto que em nenhum momento ali ele falou sobre o Lucas, né? Porque ele só pega um ego mais fraco. Cadê que ele foi encarar o Lucas? Do tipo, você destruiu meu relacionamento, tá? Fazer barraco e tal? Não fez. Ficou caladinho, né? Ficou caladinho ali. E aí, gente, o que aconteceu? E ela também assistiu lá dentro. Ela disse que ele foi egoísta de levar os dois pra lá e eles decidiram desistir. Exatamente. Exatamente. Impressionante é que eles sempre se fazem de coitados. Isso mesmo. Acho que o pessoal do programa acabou cortando muitas partes, porque o último episódio não dava pra entender muito das expressões das pessoas. Principalmente. Eu acho que ela não quis ser corna. Também acho, Pri. Também acho. E aí, porque pimenta no cu dos outros é refresco, né? Ele pode ter traído todos os 50 pra trás, mas ninguém pode trair ele, porque é o suprassumo do universo. Ô, homem lindo! Gente, homem de estatura mediana, de homem baixo, de beleza mediana é um problema. Ai, gente, insegurança terrível. Mas enfim, vou me controlar porque tem pessoas novas aqui. Uai, gente. E aí, o que aconteceu? Que acabou com a minha raça. No começo ela se entregou nas festas, mas depois que a fogueira ele viu que estava mais confiante, deu uma de vítima e começou a se colocar no lugar de santo. E tudo isso por um carro. Pri, tu assistiu o Casamento das Cegas? Que a Renata fala do calvo lá, do menino? Mano, eu ri demais. O calvo, eu vou aqui rapidinho só ajeitar minha sobrancelha, tá? O calvo foi lá só pra lacrar, menina. Ainda conseguiu pôr um implante, tá?
Ai, eu tenho ódio dele, continua agredindo a Raíssa mesmo depois do término. Deu uma pena ver ela chorando tanto lá. Foi horrível. Foi horrível pra mim também, sabe? E foi horrível pra mim por dois motivos, né? Porque eu sou mulher e porque eu trabalho com isso há anos. Já passei por um relacionamento complicado também, assim, não desse jeito, né? Mas era bem tóxico na época. Eu era bem mais nova. E que eu trabalho com isso já, né? Trabalho com isso já tem um tempo. Só de psicologia eu tenho 10 anos. Que eu trabalho com essa temática de relacionamentos, deve ter uns 6, 7 mais ou menos. Então eu já vi e ouvi muita coisa, sabe? Já vi e ouvi muita coisa. E sei que o quanto que isso é destruidor da nossa vida. Porque é tanto mais, sabe? O cara na hora de trocar uma mulher, ele não tem mais nenhum. Ele não tem mais. Só tem o fato dele querer. Agora a mulher não. Ah, mas o meu não sei o quê. Ah, mas o meu não sei o quê. É uma eterna ponderação. Essa palavra que eu quero usar. Uma eterna ponderação. Cadê? Ele ficou com medo de perder o controle da vida dela. Uhum. Exatamente. Sim, ela não tá mais com ele, tá, gente? Ali ela mostrou, vou já chegar lá no final, vamos caminhando aqui. Aí teve uma hora que ela disse assim, ele falou, você não precisa provar que me ama, não sei o quê, porque você já provou que me ama. Antes dessa coisa lá, né? Quando ele decidiu sair. Gente, na hora que ele começou a falar de tudo que ela deixou pra trás pra ficar com ele, era melhor ter dado um soco no meio da minha cara. Ia doer menos em mim. Porque antes de eu contar pra vocês, eu lembrei de uma coisa aqui que eu trabalhei muito tempo com essa demanda, né? E aí teve uma vez que eu tava no consultório atendendo uma pessoa, na época eu atendia presencial lá em Manaus. Hoje eu moro em Florianópolis. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, tem alguma coisa aqui nessa história que não tá encaixando. Tem alguma coisa que não tá encaixando nessa história aqui. Porque não é só sobre trabalhar a relação, sabe? E aí foi quando eu comecei a entender algo que hoje direciona todo o meu trabalho, seja nos atendimentos, seja dentro do programa. Olhar pra você, pra sua própria vida, que é o conceito de autoestima, né? Quando eu comecei a trabalhar a autoestima, eu entendi que não é sobre a relação, mas é sobre a pessoa que se relaciona. No caso, você. Ou outro lá, né? Então, a gente tem um sistema de crenças, a gente tem padrões, a gente tem crenças, a gente tem feridas emocionais que impulsionam as nossas escolhas. Vocês acham que foi por um mero acaso que a Raíssa se encantou por esse cara? Não foi. Porque psicologicamente a gente se atrai por pessoas que nos trazem compensação emocional. Entendeu? E aí, na hora que eles estavam ali, e começou a falar lá, né? Fazendo essa cena de não, você não deixou de me amar, você não deixou de me amar. Porque era o medo dele, que ela descobrisse o mundo, né? Que ela se conectasse com aquilo que verdadeiramente estava acontecendo. E aí ele falou assim, você deixou de ir pra Europa por causa de mim. Nunca deixem de fazer nada por ninguém. Muito menos por uma giromba. Porque giromba, deixa eu te contar, tem lá na Europa também. Tá? Giromba tem na Europa também. Não era só aquela ali que tinha, não. Tem na Europa, tem em todo lugar. Tá? E é muito comum, gente. É muito, extremamente comum a gente ver mulheres que são vítimas dessas pessoas paralisando e anulando a vida delas em prol de uma ideia do que é se relacionar. Sabe? De uma pseudo-ideia, de um noivado, às vezes de uma aliança, de um negócio. E aí você abandona a sua vida e no dia que esse cara metesse um chifre nela, porque eu tenho certeza, gente, você fez com uma, fez com duas, ia fazer com 3. No dia que esse cara metesse um chifre nela, ela ia se arrepender até o último dia da vida dela de não ter vivido aquilo que ela queria viver. Sabe?
Foi a mesma coisa que eu falei pra ela, Cris. Eu mandei áudio pra ela. Eu falei, Raíssa, pelo amor de Deus, me diz que você tá indo lá na Europa. Mandou uma foto desse tom. E graças a Deus, Jesus amado. Gelei, olha. Porque eu sei o que é ter uma vida, mulheres com vida aprisionada por conta disso. E aí, quando eu entendi, gente, o verdadeiro conceito disso, eu comecei a pensar e a agir até na minha postura profissional mesmo, de forma diferente. Porque eu falei, cara, é sobre ela. Ela precisa entender, você precisa entender o que te mantém numa relação assim. O que te impulsiona para uma relação assim. O que te coloca num lugar assim. Você precisa entender primeiro isso. Qual é o teu sistema de crenças? Você conhece? Quem aqui faz terapia? Quem aqui já fez terapia e já conhece? Tati, eu tenho crença de X coisa. Tenho crença disso. Gente, a maioria das pessoas acha que autoconhecimento é saber qual comida favorita é. Qual é a sua cor favorita. Isso não é autoconhecimento, minha linda. Autoconhecimento é você saber o porquê que você faz o que você faz. Por que você pensa o que você pensa. Então, eu atuo numa... a Pri faz psicanálise, né? Eu sou TCCista, Pri. Então, a TCC, ela é focada, sabe? E vamos entender isso aqui para que a gente consiga reverter essa situação? Porque é só a partir desse encontro que você tem com você mesma que você vai conseguir, deslanchar. Quais são os seus sonhos? Para além de ter uma relação. Quais são os seus objetivos? O que você tem alcançado para a sua própria vida? Eu trabalho hoje com mulheres, tanto dentro do programa quanto dentro da terapia, que já tem total entendimento disso. Tati, eu sei que eu quero uma relação legal, mas disso não depende a minha vida. Sabe? Disso não depende os meus sonhos, não depende nada, sabe? E quando você condiciona a sua vida a essas coisas, você fica lá, paralisada. E aí agora, nesse reencontro, foi uma frase bem interessante, assim, tipo, estão me pintando como controlador, alguma coisa, acho que foi essa palavra, né? Como controlador. E, gente, o controle, ele não é algo que é só dito, sabe? Dito assim, Pri, não faça isso. Você não pode usar tal roupa. Mas como que essa pessoa age com você quando você faz? Por que a Raíssa demorou pra não se sentir à vontade pra dançar? Pra ser ela, divertida, linda, maravilhosa? Qual era a linguagem que estava acontecendo ali que estava cerceando ela? Alguma coisa acontecia. Alguma coisa acontecia. Porque não é à toa. Eu não vou me sentir intimidada por uma pessoa à toa. Não vou. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. A gente se sente intimidado porque existe algum certo tipo de comportamentos intimidadores. E o controle, ele é muito velado. Ele é muito velado. E ele vem através de diversos discursos. Ah, a fulana tá tentando destruir nosso relacionamento. Ai, a fulana não sei o quê. Quando vê a possibilidade de ir pro mundo, de você ganhar o mundo, já era. Tenta te fechar numa redoma assim, de todas as formas. Isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Então, o que vocês viram ali no reencontro, dela falando ali de pedindo e falando que se ele tivesse disposto a melhorar aqueles pontos, aquilo não era ela. Aquilo era uma culpa profunda que ele com certeza deve ter pintado 7 ali pra todo mundo, tá? Deve ter pintado 7 ali e falado o quanto que ela era responsável porque eles eram felizes. Porque ele falou, eu entrei aqui pra destruir meu relacionamento. Ele já tava fazendo isso há um tempão e disse que não tava sabendo. Então, minhas lindas, muitas coisas tem aqui, sabe? Muitas. Existe a sua vida. E é isso que eu luto todos os dias. É para isso que eu acordo todos os dias. Para que você não seja
impedida de viver os seus sonhos por conta de um ideal que colocaram na sua cabeça de que você precisa estar num relacionamento para ser completo, para ser feliz. Tá? Então, é importante a gente entender que o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, ele é muito mais importante. Porque ele é que vai te dar força e energia para você dizer, querido, valeu, mas isso aqui que você tá me oferecendo não me serve. E eu vou me retirar daqui e saber e sentir, principalmente, que você tem outras possibilidades. Tem um mundo de possibilidades. Não tem só essa giromba. Tem 50 outras girombas muito melhores para você desfrutar. Porque todo mundo tem muitas possibilidades. Muitas. A vida não é feita só de uma. Só que o que faz você achar que só tem uma? Crença. Quem que te abandonou pra você ter tanto medo de ficar sozinha? Em que momento da vida você precisou da proteção de alguém que você não teve, que hoje você deposita nessas relações? Porque as nossas relações, elas são o reflexo das nossas carências emocionais. E isso não é ruim até a página 5. Até a página 5. Porque a gente sempre vai exigir do nosso parceiro aquilo que não falta na gente. Não tem aquela parada que as pessoas falam sobre linguagem do amor? Eu tenho linguagem do amor de não sei o quê. Linguagem do amor, gente, é aquilo que faltou pra gente. Sabe por quê? A pessoa que mais gosta de presença, que mais é carente, que tem a tal da linguagem do amor de presença, de toque físico e tal, é a pessoa que mais teve ausência de afeto. Pode perceber. Quando você vê alguém assim muito grudento, pergunta essa pessoa sobre a história dela pra te ver. Como que é isso? Pergunta. Depois tu me conta. Minha linguagem do amor, por exemplo, é algo que faltou muito lá atrás pra mim. Que foi o quê? Pix. Money. Minha linguagem do amor é money. Meu namorado sabe disso. Aí o que ele faz? Quando eu vou fazer minha unha, aí ele manda um pix pra mim. Eu não tô nem aí se ele não fala que a minha unha tá bonita. Tô nem aí. Não ligo pra essas coisas. Tem mulher que gosta, né, de ouvir elogio e tal. Não me alimento disso. Palavras de afirmação, né? Mas experimento me dar um presente, fazer um pix pra mim. Nossa, eu me sinto extremamente amada e valorizada. Por quê? São as nossas carências. Certo? Então, olhem pra esse lugar. As nossas feridas, lá de trás da nossa vida, da nossa infância, elas estão muito mais presentes do que você pode imaginar. Deixa eu virar aqui. Elas estão aqui. Todos os dias. Se afirmando, se reafirmando nas nossas vidas. Todos os dias. Então, quando você fala, minha linguagem do amor, qual é a sua carência? Qual é a sua carência? E aí você projeta isso no outro, tá? Você coloca isso no outro. Não só no outro, como em diversas outras situações que a gente tem na vida. Isso é muito comum. E aí a gente vai vivenciando, às vezes, situações e relações completamente autodestrutivas. Aí é que é a hora do perigo. Aí é que mora todo o perigo. Nunca pensei assim sobre a linguagem do amor, mas vendo você falar assim faz sentido. Faz, Gi. Até brinco que quando eu tava na faculdade, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, né? Eu era muito nova ainda. Tinha acabado de sair do ensino médio e tal. E aí eu era louca pra comprar livros e eu não tinha dinheiro pra comprar livros, assim. Eu nunca passei fome na minha vida, graças a Deus, né? Mas, assim, a gente nunca teve nada esbanjando. Nunca viajei enquanto morava com os meus pais, assim, enfim. E aí, hoje,
Se o Jeff Bezos tá rico com aquela Amazon, minha filha, é por causa de mim. Tanto que eu já comprei livro ali. O Fernando, quando ele vai ao shopping, ele lembra e traz o livro pra mim, porque essa é a minha linguagem. Aquilo que falta, gente, a gente passa a vida inteira tentando repor. Então, mulheres que se relacionam com homens abusivos, presta bem atenção nisso que eu vou te falar aqui. Mulheres que se relacionam com homens abusivos, geralmente, são mulheres muito inseguras. Muito inseguras delas mesmas, da vida delas, do posicionamento delas. São mulheres inseguras. Por quê? O abusivo, ele tem aquela imponência, sabe? Aquele controle do tipo, deixa que eu resolvo. Nossa, tu quer falar pra uma mulher insegura deixa que eu resolvo? Ela se apaixona em 2 segundos. Porque é tudo que ela quer. Alguém pra resolver as coisas dela, porque ela não se sente confiante o suficiente pra fazer isso. E quando eu falo pra vocês que antes de se relacionar, a gente tem que ver a pessoa que se relaciona, é sobre isso. Você precisa entender isso. E aí fica mais fácil, você entendendo isso, de você verificar como que você vai lidar com essas questões. Porque o que eu busco no outro é um reflexo do que falta em mim. Então, eles exercem esse poder justamente por conta das nossas faltas. Então, quando você se desenvolve, quando você toma conta mesmo da sua vida, a pessoa ela chega e ela não vai tomar um espaço. Um espaço assim, tipo, não é pra tapar o buraco, sabe? Você vai se relacionar com alguém pra viver, pra desfrutar. Não é porque eu dependo, sabe? Eu não tô dependendo disso. É porque eu quero. É porque eu simplesmente quero. E aí você consegue estabelecer limites, você consegue cortar quando esses limites, por exemplo, não forem respeitados. Porque tem gente que diz assim, olha fulano, você não pode fazer isso porque se você fizer isso eu vou terminar com você. Júlia, lá da Ilha da Tentação. Coisa mais linda da Júlia. Nossa, ela fez eu chorar, cara. Eu chorei. Chorei mesmo. Naquela hora. Porque o Júlio... péssimo, abaixo de 0, né? E aí ele fez ali que na cabeça dele não é sexo, mete a boca aqui, mete a boca ali, chupa aqui, chupa ali. Não é, né? Eu não sei de que mundo que ele veio. Não sei de que mundo que ele veio, mas na cabeça dele não é. E aí quando ela fez aquilo, gente, eu fiquei, nossa, eu senti por ela, porque eu vi que ela tava sofrendo. Só que ela voltou com ele depois. Ou seja, eles fizeram um combinado. Ela pediu pra ele não transar com ninguém. Ele transou com uma pessoa. Mas como não teve meteção, aí o Alecrim Dourado ficou ali com certeza falando pra ela que na concepção dele, só na concepção dele, porque eu não acredito que exista alguém neste mundo que acredita que aquilo ali não é sexo. Olha, me economiza. Eu queria que ele me economizasse um pouco. Até marquei nos stories já, ele repostou. Bestada. E aí, ela voltou. Ela quebrou um combinado que ela fez com ela mesma. Com ela mesma. Gente, a pior coisa é a gente cair em descrédito na frente das pessoas. Se você disser que você vai, você vai. Se você disser que não, é não. Seja firme, crie casca e aguente as consequências daquilo que você se propôs. Porque a pior coisa é você cair em descrédito. Porque é como se você autorizasse. Imagina que tem uma corda. Uma corda que ela não estica. Só que quando você diz pra pessoa assim, não faz tal coisa, a pessoa faz e você passa pano pra ela, o que acontece? Você dá um remendo aqui nessa corda, essa corda vai esticando e depois, minha filha, só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, se você diz que vai terminar, termine. Se você diz que vai fazer, faça. Só faça. Ai, Tati, mas eu não consigo, porque vá buscar o seu autoconhecimento. Vá buscar entender por que você não está conseguindo cumprir com os seus próprios combinados. Vá procurar saber disso. Porque isso não é normal.
Ah, mas me dói tanto. Dói mais você ser ignorada pelo outro dentro das suas necessidades do que se separar disso e se envolver e ver outras possibilidades da vida? Uma vez eu recebi uma caixinha aqui da moça e disse, o que a gente gosta? Gosta tanto de homem cafajeste. Falei, gente, o nome disso é baixa autoestima, amada. Como é que eu vou gostar de uma pessoa que faz pouco caso de mim, que não gosta de mim, que não me dá, que não tem lógica, gente, uma coisa dessa. Imagina só. Tem gente que aceita tratamento de outras pessoas que ela seria incapaz de dar para outras pessoas. Tem gente que aceita coisa que é incapaz de fazer por alguém. Mas tá aguentando. Por quê? Porque tem que ser firme, né? Porque tem que aguentar, porque tem que ser... Júlia, cheia de papel furado. Nossa, ele é péssimo. Ele é péssimo. Assim, né? Já não boto mão no fogo. Eu boto mão no fogo, mas assim... Fiquei triste pela Júlia. Espero que ela não esteja mais com ele, que ela tenha também... Porque foi 3 meses depois, é pouco tempo, né? Mas eu espero que hoje ela não esteja mais com ele, enfim, porque foi uma corda esticada ali. E ele mostrou muito bem, né? Que mostrou tudo que tinha, que não tinha que mostrar, inclusive. Né? Como ela disse ali, pô, não teve coragem nem de colocar um edredom? Consideração? Baixo de 0. Tá? Baixo de 0. Então vamos prestar atenção no que vocês estão fazendo, no que vocês estão aceitando. Busquem se desenvolver, busquem o seu desenvolvimento, quais são os seus sonhos. Porque se você está com uma pessoa que não cabe dentro do seu sonho, é hora de trocar de pessoa, mas não troca de sonho. Porque a sua vida é só sua. Porque essa pessoa pode um dia virar pra você e dizer assim, não quero mais. Porque o Alecrim Dourado lá, o ex da Raíssa, poderia muito bem ter traído ela depois. Poderiam ter saído juntos, nada disso poderia ter acontecido. E hoje, 1 ano depois, ela tá com uma gaia do tamanho do mundo na cabeça dela e muito mais deprimida, porque ela ia estar muito mais afundada nessa relação se as outras pessoas não estivessem vendo, não estivessem alertando ela. Porque pro externo, gente, é tudo lindo. Pro externo todo mundo é maravilhoso. Vocês entendem isso? Só que só quem vive ali é que sabe. Então preste atenção nisso. Toda segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, eu fazia uma live aqui no Instagram, falando sobre diversos pontos de desenvolvimento pessoal, profissional e relacionamentos. Só que agora a gente vai fazer pelo YouTube e precisa fazer uma inscriçãozinha, que tem lá no link da minha bio. É Power Class o nome. Então, segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, eu te espero lá, tá? Então, a gente vai falar de diversos temas sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, carreira, sobre relacionamentos, sobre ambiência, tá? Então, entendam. Homens nunca são vítima. Nunca não, né? Mas assim, aqueles ali não são, tá? Aqueles ali não são vítimas. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Obrigada, Pri, obrigada. Fiquem de olho nesse negócio de linguagem de amor aí, né? Fiquem bem de olho nisso. Meninas, eu espero vocês lá no grupo, tá? Inclusive, quem entrar nesse grupo vai ter acesso a resumos das lives. Então, a gente vai fazer as aulas lá. E aí, depois que a aula subir, a gente vai mandar um resumo da Power Class no grupo para quem estiver lá, tá? Resumo exclusivo só para quem estiver no grupo. Tudo bem? Então, é importante que você já se inscreva no canal do YouTube também. E lá a gente vai se desenvolver muito para não ficar à mercê dessas relações ruins. À mercê de coisas que colocaram na nossa cabeça, que às vezes a gente acha que quer, mas nem é bem isso que a gente quer, tá? Mas é como eu falei logo no início da live, às vezes a gente foi socializada apenas para querer, tá? Então vamos começar a abrir a cabeça, olhar aqui para os meus próprios desejos e vontades e coisas que eu quero fazer. Mandei muito carinho e amor lá pra Raíssa, que hoje deve estar sendo um dia desafiador pra ela, né? Mandei algumas mensagens mais cedo também. E até hoje ela tá sendo muito oprimida, né? Cadê? Eu tinha até aqui visto o... Tá aqui, a Pri falou. Ele usou a palavra opressor. É o opressor mesmo e não se enxerga. Só com muitos anos de terapia pra mudar. E mesmo assim, isso passaria pelo campo do desejo. Se não quiser reconhecer, vai morrer assim. Vai mesmo. Se ele não quiser reconhecer, ele vai morrer assim mesmo.
Infelizmente, né? E, gente, 7 anos nessa jornada, trabalhando com esses relacionamentos, nunca vi uma pessoa abusiva reconhecer que ela é abusiva. Nunca vi. Tá? É sempre o culpado é o outro, o problema é o outro. Então vamos olhar pra esse lugar direitinho. Tá bom, minhas lindas? Então eu espero vocês segunda-feira lá no YouTube. Vou colocar o link também nos stories pra vocês se inscreverem, tá? Na Power Class. Então toda segunda-feira, horário de Brasília. É hora de se olhar, tá? O nome do meu programa, gente, de desenvolvimento é Despertar. Porque a gente vai despertar você pra sua vida, minha filha, tá? Despertar você para os seus sonhos, para os seus desejos, para os seus objetivos, para aquilo que você tem de melhor. Para na hora que uma pessoa diz assim, Isla, não quero mais... Slime, eu não quero mais ficar com você, não. Aí você diz, valeu. Tô cheia de coisa aqui pra fazer, tenho os meus planos pra fazer. E no meio do caminho você vai encontrar uma pessoa ou várias pessoas incríveis no meio dessa jornada. Tá bom? Então eu espero vocês, hein? Segunda-feira lá na Power Class. Se quiser, o link tá lá na bio. Eu vou colocar depois nos stories. E me chama aqui no direct pra gente trocar uma ideia, qualquer coisa. Tá bom? Beijo pra você, ótima semana por aí. Tchau, tchau.